Estamos no Novembro Azul, mês de combate e prevenção ao câncer de próstata. Esse é o segundo câncer mais comum entre os homens e o diagnóstico precoce pode salvar vidas. No programa Nossa Saúde de hoje, vamos falar sobre a doença, sintomas, tratamentos e como prevenir o câncer de próstata. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E o nosso entrevistado é o Dr. Gustavo Winter, urologista e membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor, muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Muito obrigado, é um prazer ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a saúde do homem e sobre o câncer de próstata, um tema tão importante aí para a sociedade, né? Certamente muito relevante e ainda mais nesse Novembro Azul. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Qual seria o primeiro? Isso. O câncer mais comum, né, é o câncer de pele não melanoma, né? Então, os carcinomas basocelulares, cânceres assim que são menos agressivos em geral, esses são os cânceres de pele, os cânceres mais comuns, né, nos homens. Em segundo lugar é o câncer de próstata. Quais são os índices do câncer de próstata no Brasil e em Santa Catarina? Atualmente, tá, o que a gente espera, de acordo com o INCA, né, no triênio agora 2020, 21, 22, seria aproximadamente 65 a 68 mil novos casos de câncer de próstata, né? Então é uma doença bem prevalente que justifica essa campanha aí do Novembro Azul, né? Segundo estudos, os índices vêm aumentando. O que tem contribuído para isso? Em geral, são os exames precoces, né? Essa orientação e a educação que os pacientes vêm recebendo cada vez mais cedo, né? De procurar o urologista, fazer o acompanhamento, em geral, também com um clínico geral, faz com que a gente consiga prevenir e pegar essa doença numa fase mais precoce, né? Uma fase inicial em que as chances de sucesso no tratamento são muito maiores. Não quer dizer, então, que os homens estão tendo mais a doença? Não quer dizer que os homens vêm tendo mais a doença, e sim que o diagnóstico está sendo melhor feito, né, através dos exames que hoje a gente tem, que na verdade já existem há muito tempo, né, que é o exame do PSA, o exame de sangue e o toque retal, né, basicamente são os exames iniciais do check-up, né. Ele é conhecido como um câncer da terceira idade, é isso? Sim e não, tá? Existem as pessoas mais jovens que desenvolvem o câncer de próstata, né? Principalmente aqueles que têm história familiar, têm tendência a desenvolver o câncer de próstata até mesmo antes da terceira idade. Ele é mais comum, muito mais prevalente nos pacientes acima de 65 anos, mas tem incidência nos pacientes mais jovens também, em geral acima de 45 a 50 anos. Doutor Gustavo, quais são os fatores de risco para esse câncer? O principal fator de risco, né, é a idade, né? Então, os pacientes acima de 60 a 65 anos, eles têm maior chance, né? A história familiar aumenta muito, né, a chance do câncer de próstata, principalmente aqueles pacientes que têm um familiar de primeiro grau, né, com história de câncer de próstata, um irmão ou um pai, eles têm a chance maior. E os pacientes que são de ascendência de raça negra também têm maior chance de desenvolver o câncer de próstata. Quais são os sinais, quais são os sintomas a que os homens devem ficar atentos? Esse aí é um grande problema, né? O câncer de próstata, ele não dá, em geral, sinais, né? Não dá sintoma, não dá dor, não dá alteração da urina, não dá sangue na urina, né? Ele é um câncer silencioso que ele só vai dar sintomas nas fases mais avançadas, né? Que na fase mais avançada, em geral, são sintomas de dor nos ossos, sangramento na urina, dificuldade para urinar, né? Então são sintomas que são frequentes no câncer de próstata mais avançado. Então, diríamos que pelo fato de esses sintomas não aparecerem, de não ter tantos sinais claros dessa doença, é muito mais importante que os homens façam a prevenção. E aí, qual seria a prevenção? Exatamente. A prevenção é a chave para o câncer de próstata, né?
Prevenção, então, ela se inicia, né, com o check-up geral, né, em que o paciente procura um médico, né, o seu médico assistente, eventualmente o urologista, e essa prevenção é feita, então, com o exame do PSA, que tem relação direta com a próstata, e o toque retal, né, sempre associando os dois exames, que aumenta a chance da acurácia no diagnóstico. Você falou no toque retal e aí ainda existe muito preconceito, né, com relação a esse exame. Por quê, doutor? Existe um preconceito, acho, principalmente os pacientes mais antigos, pelo desconhecimento, né, do toque retal e da importância que ele tem no homem, né? Muitos pacientes acabam achando que um toque retal vai de certa forma, alterar a sua masculinidade, vai tornar ele menos homem por causa disso, mas muito pelo contrário, é um exame indolor, né? É um exame rápido e um exame que dá muita informação para o urologista que está realizando o toque, né? E, através do toque, a gente consegue identificar o tamanho da próstata, a consistência, se tem algum nódulo suspeito, né, o que direciona a gente para exames complementares que possam diagnosticar ou excluir a possibilidade de um câncer de próstata. Um exame, então, que é fundamental, simples e rápido, como o senhor disse, e que deve ser desmistificado, né, essa questão de, meu Deus, vai me tirar a masculinidade, né? Isso tem mudado, a gente percebe no consultório que a cada ano que passa, os pacientes que vão entrando nessa faixa de risco e que realizam esse exame, a cada ano que passa, existe menos preconceito e maior entendimento sobre o que é a doença e a importância da prevenção. Isso, na sociedade em geral, vem mudando pelas campanhas que são feitas, né, não só do Novembro Azul, né, a gente tem outras diversas campanhas com relação a câncer de colo retal, o câncer de mama, né, que é o Outubro Rosa, todas essas campanhas que são realizadas para doenças que têm cura, ser diagnosticadas precocemente, fazem com que a sociedade tenha um melhor entendimento e busque o atendimento para prevenção, né, e poder eventualmente se tratar e curar das doenças que possam vir a aparecer. Você tem percebido isso no seu consultório, essa maior procura por pacientes cada vez mais jovens? Sim, é muito frequente, às vezes até pacientes que não precisariam fazer, eles buscam já mais cedo fazer os exames e estar sempre atento para, numa eventualidade, conseguir tratar e se curar dessa doença, né? Vamos só dar uma explicada para as pessoas, então, o que é a próstata, né, e qual é a função dela? Então, a próstata, ela é um órgão que faz parte do sistema sexual, né, do aparelho sexual do homem. É uma estrutura que fica à frente da bexiga, né, e que ali é produzido um líquido, né, que é utilizado, esse líquido é formado para que consiga auxiliar os espermatozoides a terem um ambiente adequado para que eventualmente fertilizem depois uma mulher, né? Então ele faz parte do sistema, a próstata faz parte do sistema sexual e produz um líquido, né, prostático que faz, vamos dizer, esse cuidado aí dos espermatozoides. Um homem acometido pelo câncer de próstata, ele pode ficar com que tipo de sequela? Depende, né? O homem, numa fase avançada do câncer de próstata, ele pode ficar com sequelas bem graves, né? Com prostração, dificuldade para as atividades diárias, né? A doença avançada, ela comete ossos, pode dar fraturas espontâneas, né? Numa idade avançada, acometimento dos rins, né? Em que o paciente pode ter dificuldade de urinar, enfim. As sequelas do câncer, elas são diversas, né? Tanto do câncer quanto eventuais tratamentos que possam ser oferecidos, mas tudo isso é sempre colocado para o paciente ter esse entendimento e fazer a escolha que ele queira, né? Qual é o índice de letalidade dessa doença? Então, o índice de letalidade é relativamente alto, né? Ela é uma doença bem comum, né? E no Brasil, a gente estima que aproximadamente 42 pessoas morram por dia por essa doença, né? Então, é muita gente aí que acaba sofrendo aí, no geral, no ano, em torno de 15 mil óbitos no Brasil. É um número bastante alto? Bastante alto. Qual o impacto da pandemia, né, no trabalho de vocês? A pandemia, em geral, acabou
causar um certo medo nos pacientes de procurarem atendimento e seguir seus acompanhamentos com os médicos nas diversas áreas, não só na urologia, né, da parte de próstata, como nas diversas outras doenças. O que a gente tem percebido é que muitas vezes os pacientes eles chegam numa fase um pouquinho mais avançada das doenças, né, com, por exemplo, infecções mais graves, ou numa doença mais avançada em que talvez ele tenha eventualmente perdido tempo ideal para o tratamento e se curar da doença, né? Isso pode causar sequelas do ponto de vista até mesmo de custos, né, de tratamento da doença, quanto para o próprio paciente de sequelas que ele vai levar para o resto da sua vida. Aí a importância de manter a rotina, de manter um cuidado, um autocuidado, mesmo durante a pandemia, não deixar isso ser adiado, né, doutor? Sim, é importante, né? A gente tem seguido vários protocolos para fazer atendimento dos pacientes, né? Então, todos os cuidados, eles são tomados, né? E é importante que o paciente siga, sim, esse cuidado e essa prevenção, né? No início da pandemia, os pacientes realmente eles fugiram dos consultórios em geral, de todos os médicos. Atualmente, as coisas já estão caminhando praticamente normais, né? Até porque os pacientes eles têm um entendimento de que não dá para esperar mais, né? Já se passaram aí praticamente 8 meses desde que a gente começou com a pandemia no Brasil e os pacientes já estão com esse entendimento de que não dá para esperar, né? A gente vê aí médicos, os profissionais de saúde de forma geral, tendo o maior cuidado, né, seguindo protocolos rígidos para realmente garantir a saúde das pessoas que, porventura, precisem de um atendimento médico. Todos os protocolos realmente estão sendo levados em consideração, né, doutor? Sim, com certeza, né? O uso de máscara, os profissionais de saúde usando máscaras cirúrgicas, né, que protegem mais, o uso de álcool em gel, disponibilização de álcool em gel e higienização das clínicas com frequência, né, para que a gente tente, de certa forma, conter essa pandemia, né? A gente vê aí que as mulheres, por exemplo, né, pelo menos uma vez por ano, elas procuram um ginecologista, fazem os exames de rotina, tem isso como um hábito, isso desde cedo, né? A mulher desde cedo faz isso. A gente vê que, com relação aos homens, é mais complicado. O que seria o ideal? Seria também o homem procurar um urologista ou um clínico geral, seu médico de confiança, uma vez ao ano, fazer os exames de rotina? Qual a orientação? Isso, a gente percebe que o homem, né, quando ele nasce, ele vai no pediatra, assim como a mulher também vai no pediatra, e aí chega uma determinada idade que a mulher vai no ginecologista e o homem, né, ele perde, né, para onde ele vai, né? Não vai, então, muitas vezes, né? Não vai, ele espera ter algum problema, né, e aí ele procura um profissional para lhe ajudar. O ideal seria o homem, com frequência, né, consultar com o urologista, como o seu médico, ou um clínico geral, né, que possa estar lhe auxiliando, tá? Não existe, assim, uma idade, né, que a gente diz, não, a partir dessa idade o homem deve procurar um urologista, né? Com relação ao câncer de próstata, sim, né? A gente tem uma idade onde, pela Sociedade Brasileira de Urologia e sociedades internacionais, o homem deve seguir um protocolo de acompanhamento e exames de rotina, mas a partir da adolescência não existe assim uma rotina habitual, mas é interessante que o adolescente, o adulto jovem procure um médico capacitado, um urologista, um clínico geral, ou tenha algum médico de confiança para que ele faça acompanhamento da sua saúde como um todo, né? A gente tem que lembrar que o homem, ele não vai desenvolver só doenças e problemas a partir dos 40, 50 anos de idade. Então, diversas doenças podem ser prevenidas com antecedência, né? Diabetes, o homem jovem que, por exemplo, vai casar ou tem planos de ter filhos, pode já procurar o urologista para fazer um check-up, ver como é que está a sua saúde, para que no momento que ele vai ter os seus planos, ele não seja surpreendido por outros problemas maiores, né? Doutora, a gente vai fazer agora uma pequena pausa e na sequência a gente volta então com muito mais informações. Você vai conhecer a cirurgia robótica que já está sendo feita aqui em Santa Catarina e tem sido uma grande aliada no tratamento desse tipo de câncer. A gente volta já.
Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Gustavo Winter. Quem é que deve procurar o urologista? A gente tem a ideia que é só o homem, mas na verdade não é, né, doutor? Não é só o homem. O urologista não é o médico só do homem, né? Do ponto de vista de prevenção de câncer de próstata, que existe essa campanha do Novembro Azul, né? Quem deve procurar o urologista para fazer prevenção do câncer de próstata é aquele paciente que tem acima de 50 anos, né, e não tem fatores de risco. Esse paciente deve procurar o urologista para fazer a prevenção, que é basicamente PSA e toque retal, e os pacientes que têm fatores de risco, que são pacientes com, né, familiar que tenha tido câncer de próstata ou pacientes de raça negra, devem procurar a partir dos 45 anos de idade para prevenção do câncer de próstata. Mas o urologista também cuida das mulheres. O urologista ele é o médico do aparelho urinário. Então, a mulher também tem rim, a mulher também tem ureter, a mulher também tem bexiga e tem diversas doenças que acometem ela, como infecções urinárias de repetição, pedra nos rins, tumores de rim ou bexiga, né, sangramentos pelo sistema urinário. Então, tudo isso acaba caindo no consultório do urologista, que é o profissional que tem, vamos dizer, maior experiência para tratar esse tipo de doença. Ainda falando sobre o câncer de próstata, quais são os tratamentos hoje mais modernos para combater o câncer? Isso, hoje basicamente a gente tem dois tipos de tratamento com busca à cura do câncer de próstata. A gente tem a radioterapia, que cada ano que passa, novos aparelhos e diferentes modalidades de radioterapia, né, surgem, e tem a cirurgia, né? A gente tem a cirurgia convencional, aberta, que já vem de diversos anos, e temos o que tem de mais moderno hoje, que é a cirurgia robótica, que é uma cirurgia vídeo-assistida que nos permite ter maior segurança na cirurgia, menor sangramento, melhores taxas de continência urinária e potência sexual. Então, hoje o que a gente tem de mais moderno de tratamento buscando a cura do câncer de próstata é a cirurgia robótica. E a gente vai fazer uma pausa agora para mostrar uma reportagem feita pela nossa equipe mostrando como é que é essa cirurgia robótica. Ela, por enquanto, está sendo feita em Blumenau, aqui em Santa Catarina, né? Mas a ideia é que avance. Dá só uma olhada como é que funciona. O robô, que tem nome de Da Vinci, possui 4 braços. Um deles carrega a câmera. Os outros 3 ficam livres para portar instrumentos cirúrgicos, como pinças, tesouras e bisturi. Todos os movimentos e ações do robô são comandados pelo cirurgião a partir de uma mesa de controle. O ato cirúrgico é guiado por imagens fornecidas pela câmera introduzida no corpo do paciente. De dentro da cabine nós controlamos, nós temos uma imagem em 3 dimensões, tem uma amplificação da imagem cerca de 10 vezes também. Assim nós conseguimos visualizar detalhadamente algumas estruturas importantes, como por exemplo pequenos vasos, na próstata, que é uma das cirurgias que nós mais realizamos através da cirurgia robótica. Nós conseguimos ver detalhadamente alguns feixes vasculonervosos que são responsáveis tanto pela ereção quanto para a continência urinária. A imagem do robô realizando a cirurgia impressiona, mas o médico destaca que a máquina não substitui o cirurgião. É um trabalho em equipe. Quem faz a cirurgia é o médico, é o cirurgião. O cirurgião tem que ter um treinamento para isso. Então, eu sempre faço uma analogia aos pilotos de avião. O piloto de avião, primeiro, ele tem que participar de algumas viagens, então nós temos que participar de algumas cirurgias, ver muitas cirurgias, ver cirurgias por vídeo, temos que fazer simulação, o piloto de avião também faz simulação, temos que cumprir muitas horas de simulação e temos que cumprir números de casos também para criar uma habilidade para essa cirurgia. Por ser menos invasiva, a cirurgia também possibilita inúmeras vantagens ao paciente. O paciente, por ter incisões pequenas, possibilita um pós-operatório com menos dor, menores complicações, um sangramento também reduzido, uma alta precoce do hospital e um retorno mais rápido às suas atividades. O robô chegou ao Brasil em 2008. São Paulo foi o primeiro estado a usar a tecnologia. A região sul possui 7 robôs.
Doutora, a gente viu aí na reportagem, então, a cirurgia robótica, por enquanto, né, aqui em Santa Catarina, só está sendo realizada lá em Blumenau e realmente ela é uma aliada de peso no tratamento do câncer de próstata? Com certeza, com certeza. Ela veio para ficar e ela vai chegar também nas demais cidades, nos grandes centros, ela vai chegar e vai chegar com força, né, porque o que a gente busca, né, sempre é oferecer o melhor, né, e atualmente a cirurgia robótica tem mostrado no mundo inteiro, né, que é o que tem de melhor para oferecer com vista ao tratamento cirúrgico do câncer de próstata. Tecnologia avançada, tecnologia de ponta, porém ainda é bastante cara e inacessível para a maior parte da população, por enquanto. A gente torce que daqui a um tempo isso se reverta, isso seja diferente. E aí a maior parte das pessoas tem que buscar atendimento na rede pública. Como é que o senhor avalia hoje o nosso sistema público para atendimento dos homens que precisam de ajuda, de socorro médico? Do ponto de vista assim, de acesso dos pacientes que têm um diagnóstico de câncer de próstata, que a gente sabe de estatística global é que o paciente, a partir do momento que ele tem um diagnóstico do câncer de próstata, ele demora até 60 dias ou mais para conseguir ter acesso ao tratamento ou a uma orientação adequada do câncer de próstata ou eventuais outras doenças, né? Estatisticamente é difícil dizer, porque isso muda de região para região, depende do acesso e das secretarias de saúde de cada região. Em Florianópolis, a gente sabe que os pacientes que têm doenças oncológicas, eles conseguem um acesso, em geral, com mais brevidade, né? Mas pelo SUS, muitas vezes acaba sendo um pouquinho mais demorado, né? Porque o tempo, em caso de câncer, ele é fundamental, né? Sim, o tempo é fundamental, né? São doenças que são tempo dependente, né? São doenças que elas podem evoluir e 2 meses, 3 ou 4 meses podem ser a diferença entre o tratamento curativo, né, do paciente ou o tratamento que não vai conseguir a cura, né? Nós estamos no Novembro Azul, que é o mês de combate e prevenção ao câncer de próstata, mas quando a gente fala de saúde do homem, não, né, a gente não se limita só a esse tipo de câncer, abrange muito mais. Quais são as maiores preocupações de vocês, além do câncer de próstata, com relação à saúde do homem? A gente lembra que o Novembro Azul ele não veio apenas pelo câncer de próstata, né? Acaba que o câncer de próstata ele entrou, vamos dizer, nessa jogada do Novembro Azul, mas é o mês do homem, vamos dizer por isso. Então é importante que o homem procure o atendimento para prevenção de diversas outras doenças, né, como a andropausa, né, o envelhecimento masculino, em que o paciente pode apresentar outros diversos sintomas, como problemas de ereção, problemas de libido, queda de cabelo, diminuição de massa muscular. Então, o homem ele deve procurar o médico também nesse sentido, né? Em geral, o urologista ou o médico que ele for procurar, ele vai fazer um check-up mais global, né, em vistas a procurar e prevenir outras doenças, né, diabetes, pressão alta, alterações no colesterol, doenças cardiovasculares, né. É interessante que o homem tenha essa conscientização do Novembro Azul não só com o urologista, mas com a sua saúde como um homem, né. Com relação à andropausa, quais são os sintomas e normalmente ela aparece com que idade no homem? A andropausa ela é uma doença mais prevalente nos homens acima de 40 anos, né? Muito mais prevalente nos que têm mais de 60, tá? A andropausa ela é caracterizada pela diminuição nos valores da testosterona, na queda dos níveis da testosterona, que levam a diversas disfunções no homem, né? Então, aumenta o risco cardiovascular, queda de cabelo, diminuição de massa óssea, massa muscular, ganho de peso, humor depressivo, diminuição da libido, diminuição da qualidade das ereções, ou mesmo a impossibilidade de ter ereções podem ser decorrentes de uma queda dos níveis da testosterona. Quais são os tratamentos para uma andropausa? Em geral,
na andropausa decorrente apenas da queda dos níveis de testosterona, a gente faz reposição da testosterona, né, que é um hormônio, né, utilizado de forma exógena, que a gente diz, né, em que o paciente ele melhora seus níveis de testosterona e volta a ter basicamente as suas atividades como um paciente que tem os níveis normais. O senhor falou também da questão cardiovascular, né? A gente sabe que os homens morrem muito mais por doenças cardiovasculares do que as mulheres. Qual a atenção que os homens devem ter nesse sentido? O homem ele é um paciente que tem dificuldade eventualmente de procurar um médico, né? Ele acha que nunca está passando mal, ele acha que não precisa, que está sempre bem, né? Mas é importante que o paciente ele procure o médico para avaliação dos seus níveis pressóricos, seus níveis de colesterol, seus níveis glicêmicos, né? Que estão relacionados ao diabetes, né? Prevenção de doenças relacionadas à parte cardiovascular, com perda de peso, diminuição ou cessação do tabagismo, né, são medidas aí bem importantes para a prevenção dessas doenças. E campanhas como são feitas durante o mês de novembro com relação ao Novembro Azul, como é que o senhor avalia? São realmente importantes para levar informação para milhares de pessoas, para disseminar a informação, que é uma área tão importante? Essencial, né? O Novembro Azul é uma campanha que, assim como as outras diversas campanhas, como Outubro Rosa, Setembro Verde, né, tem várias campanhas, praticamente todos os meses no calendário nacional tem alguma campanha contra alguma doença relevante, né, e o que a gente vê estatisticamente é que previne morte, cura pacientes, né, e prolonga a vida com qualidade para vários, né, então é essencial que isso aí seja algo esclarecedor, simples para os pacientes, não dá para ser algo complexo que os pacientes não vão procurar, né? Tem que ser algo que seja palpável para os pacientes, que realmente isso aí tem surtido efeito no Brasil como um todo, né? E quando a gente fala em saúde do homem, cuidados com alimentação, com exercícios físicos, certamente também devem ser levados em consideração. Sim, com certeza. A gente sabe que exercício físico, diminuição do peso, ou os pacientes, né, vamos falar ao contrário, os pacientes que são obesos, sedentários, né, que não têm uma atividade regular, que têm várias comorbidades, esses pacientes eles apresentam uma evolução desfavorável do ponto de vista de diversas doenças, inclusive do câncer, né? A gente sabe que pacientes que são mais obesos, que fumam, que são sedentários, esses pacientes eles têm inclusive maior incidência de diversos tipos de câncer, né? Câncer de próstata, eventualmente câncer de rim, né? Pacientes que têm hábitos não saudáveis desenvolvem doenças geralmente até mesmo mais agressivas. Para a gente encerrar nossa entrevista, qual a mensagem que você deixaria aí para os nossos telespectadores, principalmente para o público masculino que está assistindo a gente? Acho que o público hoje, né, ele já vem entendendo que o Novembro Azul é uma etapa essencial na vida do homem, né? Isso não é mais um tabu, né? Isso aí é uma realidade. Eu acho que a população cada vez mais está se conscientizando, entendendo o que é o câncer de próstata e a importância da sua prevenção e das diversas outras doenças, né? Que isso tem salvado vidas, né? E que eles se informem com o seu médico a respeito da melhor forma de prevenir as diversas doenças, que procurem o seu urologista para estar avaliando a questão da próstata e doenças do aparelho urinário, né, e que isso aí com certeza vai trazer benefício para o paciente, para a sua família, para a população em geral. Todos ganham. E que os cuidados não sejam só em novembro, mas sim o ano inteiro. Isso, exatamente. Isso aí a gente já tem verificado com frequência, né, que obviamente que no novembro aumenta o volume de procura, mas os pacientes já têm procurado no ano inteiro, e isso aí é muito gratificante para o médico que está atuando, né? Obrigada, então, Dr. Gustavo Winter, pela sua participação aqui no Nossa Saúde, deixando esse alerta importante aí para o nosso público. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço a participação. E assim, então, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje. A você, muito obrigada pela audiência. Até uma próxima.